tudo bom, nono ano? Nono ano, Carol, nono ano. Que o celular para gravar o áudio é dela. Tudo bem? Ó, eu vou dar uma aulinha para vocês de revisão de história. Então vamos começar? Começar? Olha aqui. Vamos lá. Olha que lousa bonita, eu caprichei até na letra. Gente, a matéria de história de vocês, que vai cair na prova, que vai cair no simulado, que vocês estudaram agora no segundo trimestre, é sobre Segunda Guerra Mundial. Só que os antecedentes da Segunda Guerra Mundial também são importantes. Então, algumas informações para você lembrar antes da Segunda Guerra. Em 1929, nos Estados Unidos, houve a quebra da Bolsa de Nova York. O que rolou? Foi o seguinte, as indústrias americanas, elas estavam produzindo na mesma velocidade da Primeira Guerra. Você tem que lembrar que na Primeira Guerra os Estados Unidos fez papel de fornecedor. Então os Estados Unidos vendiam para um lado, vendia para o outro, vendia para um lado, vendia para o outro. Antes da Segunda Guerra, os Estados Unidos, ele continuou produzindo na mesma escala da guerra. Então, chegou um momento que, obviamente, os países se recuperaram. Por exemplo, Inglaterra, França, Alemanha pararam de comprar dos Estados Unidos, mas as indústrias americanas estavam lá, produzindo. Chegou um momento que não tinha para quem vender. Isso fez com que a Bolsa de Nova York quebrasse. Isso gerou um caos enorme. O governo americano teve que interferir e criou o New Deal, que foi aquele programa de tentar recuperar a economia. Então ele investiu muito em infraestrutura, construiu ponte, construiu escola, construiu rodovia, empregando a população. Atenção que isso é importante. Uma das informações, os Estados Unidos lucrou muito na Primeira Guerra. Quem sabe uma Segunda Guerra também não daria a graninha para eles? Então, no começo, eles incentivaram a Segunda Guerra. Ponto América. Agora, enquanto isso, lá na Europa, a Alemanha não tinha engolido a derrota da Primeira Guerra e queria uma revanche. Lembra que eles culparam os judeus pela derrota da Primeira Guerra, porque afinal de contas os judeus não quiseram participar, não quiseram doar ouro, e eles engoliram aquilo, foram engolindo aquilo. Além de tudo, a Alemanha ficou com um grande rombo no cofre, porque ela teve que pagar a indenização dos países que ganharam a Primeira Guerra, que no caso foi França, Inglaterra, Bélgica. O que aconteceu? Eles foram criando aquele sentimento de revanche, quero vingança. Foi o momento para que os regimes totalitários ganhassem força na Europa. Na Alemanha, o nazismo, que veio a partir do partido nazi, que tem como ponto de referência teoria do espaço vital. Opa, eu vou falar um pouquinho da teoria do espaço vital. Adolf Hitler considerava que a raça ariana, que segundo ele era superior, deveria permanecer unida, e para uni-la ao Império Alemão deveria possuir um território maior. Esse território era onde o povo germânico morava, porém foi dividido. Era chamado de espaço vital alemão. Tal argumento foi amplamente discutido em seu livro, Mein Kampf, e utilizado como discurso que justificava da marcha alemã sobre a Europa, a começar pela anexação da Áustria, que antes pertencia à Confederação Germânica, e antes disso ao Sacro Império Romano Germânico. É isso, continue seu resumo aí. Falou! A Europa é minha, eu sou o melhor povo do mundo, tenho o direito de dominar todos os lugares. Arianismo. Sou de uma raça superior, branco de olhos azuis, vou dominar o mundo. Exaltação ao líder. Meu líder, no caso aqui, Adolf Hitler, é o melhor de todos. E o ódio aos judeus. Pausa, presta atenção aqui. Os judeus não foram escolhidos à toa, era o povo mais rico da Europa.
Todos os bens, todas as fortunas, as riquezas estavam na mão de quem? Dos judeus. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, Alemanha e Itália eram parça, eram unidos. Adivinha o que aconteceu na Segunda Guerra? Permaneceram unidos. Na Itália, Benito Mussolini, também totalitarista, criou o fascismo, que tem a mesma ideia do nazismo, com uma diferença: tem o apoio da Igreja Católica, tá? E assim começou uma perseguição, começou uma caça aos judeus. Todos os judeus tinham que andar com a estrela de Davi identificada. Todos os judeus depois tiveram que mudar para os guetos e abandonar as riquezas. E Hitler e Mussolini pegando toda a Europa. Lá na Rússia, o Stalin, que também não era santo, estava de olho neles. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Mas o Stalin falou assim: ô Hitler, seguinte, você quer pegar a Europa? Problema teu. Só que não mexe com a Polônia é minha. E o Hitler, a princípio, falou: beleza, Stalin, fica numa boa aí, fica tranquilo, porque eu não vou mexer com a Polônia. Só que em 1939, o que o Hitler faz? Adivinha? Invade a Polônia. Esse é chamado de Pacto Molotov, conhecido pela invasão da Polônia. Quando acontece a invasão da Polônia, o Stalin chama vários outros países que estão com medo da força do nazismo e resolvem formar duas frentes de batalha: aliados, não está dando certo? E eixo. E aí, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra todo mundo queria, a Segunda Guerra todo mundo estava com medo, ninguém queria a Segunda Guerra. Quem fazia parte dos países do eixo, também conhecido como eixo do mal? Alemanha, Itália e depois a entrada do Japão na guerra. Olha só, galera, lembrando que o Japão só entrou, não porque tinha judeu, porque ele queria resolver umas tretas lá com a China, a história da Manchúria, e no começo a Alemanha estava ganhando, tá? Então eles entraram deste lado. E do outro lado, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e... a cobra vai fumar. O Brasil participou da Segunda Guerra, mandou mais de 25 mil soldados com a FEB, Força Expedicionária Brasileira. O Brasil entrou na Segunda Guerra porque teve navios atacados pelos nazistas. Por isso que o Brasil entrou. Começou uma batalha, uma guerra enorme, o Holocausto, que foi a morte de centenas, milhões, zilhões, bilhões de judeus. O ataque a Pearl Harbor, onde Estados Unidos foi atacado, os japoneses foram lá, mandaram os aviões kamikaze e o fim da guerra aconteceu pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. É isso aí, bastante coisa que você estudou, boa prova, bom simulado, beijo, tchau! Oitavo ano, tudo bom? Olha só, essa é uma aulinha de revisão de história que vai servir tanto para a prova quanto para o simulado. A gente tem 3 assuntos importantes na prova, que é Revolução Francesa, a Era Napoleônica e unificação da Itália e da Alemanha. Vamos começar? Só que antes da gente começar a aula, eu preciso relembrar para vocês que o Iluminismo foi um período formado por grandes filósofos franceses e alguns ingleses que tiveram a ideia de liberdade de expressão, liberdade econômica e principalmente liberdade política, o povo votar e votar em quem quiser. Naquela época era apenas uma ideia e durante a Revolução Francesa, aproximadamente 100 anos depois, virou uma luta armada. Rei Luís XVI, que era o rei da França, só gastava dinheiro dos impostos, uma vida exorbitante, uma vida sem limites. Vocês lembram que ele tinha até um pinico de ouro, gastava dinheiro
com a nobreza que não fazia nada, não trabalhava. A rainha Maria Antonieta, não bastando os gastos exorbitantes, falou a famosa frase: quem não tem pão, coma brioches. Isso revoltou o povo, isso gerou uma revolta enorme do povo que estava passando fome, o povo miserável francês. Inclusive, vocês leram Le Misérable, Os Miseráveis, que conta a história da Revolução Francesa. Quando a Maria Antonieta falou isso e quando o rei resolveu isentar os impostos para a nobreza, que é isso? Nobreza não paga mais nada, agora só paga imposto do povo, deu ruim. Também mereceram, né, gente? Gerou uma baita revolta na população francesa, que resolveu tomar o governo do Luís XVI, matar a Maria Antonieta, aquele pescocinho bonito, ó, foi cortado, e tomaram o poder da França com o apoio do exército. É importante você lembrar que quando o exército está contra o governo perdeu, porque quem detém as armas de um país é o exército. O maior símbolo da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, era uma cadeia, onde junto com os assassinos, estupradores, estavam pais de famílias, pessoas pobres, que o crime que elas cometeram foi não ter dinheiro para pagar os impostos. E assim foram condenadas a ficar o resto da vida na Bastilha. A Bastilha foi derrubada e assim começou a fase de terror da Revolução Francesa, que é pegar todos os nobres, mais de 500 os nobres, e cortar a cabeça. Naquele momento a França virou uma anarquia. Aos todos os cantos da França se ouvia La Marseillaise, que hoje é o hino da França. Ou seja, avante povo, peguem armas, vamos matar toda a nobreza. Criaram a bandeira da França, baseada na liberdade, igualdade e fraternidade, por isso que tem 3 cores. E nesse momento a França viveu mais ou menos 10 anos de uma anarquia, sem governo, sem lei. Cada rei que vinha eles matavam, porque eles não queriam mais a monarquia. Até que Napoleão Bonaparte, aquele imperador baixinho de 1,60 m, que era na época o chefe do exército, ele resolveu virar imperador, resolveu tomar a frente do governo da França e devolveu para o povo francês o orgulho de ser francês. Trouxe muito lucro à França. É importante você lembrar que o caminho que ele fez não foi muito legal, não. Muito esperto, sim. Mas meio duvidoso. Disparou um monte de carta para vários países: Inglaterra, Alemanha, Áustria, Portugal, Espanha, dizendo: estou chegando, vou pegar os bens, eu estou chegando por aí. Alguns lutaram contra eles, alguns se renderam. De qualquer maneira, o Napoleão trouxe muito lucro para a França e conseguiu sim resolver os problemas dos cofres franceses. Ele criou o Código Napoleônico, que é um conjunto de leis que dava à população direito à democracia, direito de escolhas. E, como consequência disso, a gente não pode esquecer que a família real portuguesa veio para o Brasil fugida de Napoleão. Fugiram, picaram a mula com medo do Napoleão. Napoleão morreu na ilha de Santa Helena quando perdeu a Batalha de Waterloo, que foi a batalha que ele teve contra os ingleses, mas mesmo assim deixou um legado, deixou uma herança muito grande para a França e também para o mundo. É importante falar que ele é amado na França, mas odiado no resto do mundo. Um outro assunto importante que cai na prova são a reunificação da Itália e da Alemanha. Lembrando que Itália e Alemanha não eram países, eram reinos, tá? Dividido por regiões, e em um belo momento
através de guerra civil, se unificaram, se juntaram e aí formaram um país. Aliás, dois, né? Itália e Alemanha. A consequência dessa unificação para a gente é a questão da imigração, que vieram fugidos da guerra civil, muitos italianos e alemães, e também é importante, lá na frente você vai ver isso, que essa unificação fez com que eles se tornassem países conhecidos e países que queriam se fortalecer, chamando a Primeira Guerra, queriam a Primeira Guerra para entrar no campo das potências europeias. Tudo bem? É isso aí. Estudem bastante, estudem pelo caderno, pelo livro. Boa prova, bom simulado. Beijo.